Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal O Reino em Pauta. É sempre uma alegria falar com gente tão querida e dizer a vocês o quanto Deus é maravilhoso, o quanto a palavra do Senhor é gloriosa. Queridos, nós estamos continuando a nossa série, O Poder na Mesa Inclusiva. Aleluia! Esse relacionamento paternal, esse relacionamento entre o divino e o humano me fascina, me deixa maravilhado. E é por isso que eu gosto muito de compartilhar coisas dessa forma, né? E glória a Deus por essa direção. Essa já é a mensagem número 8 da série. Vamos lá, eu vou usar aqui um texto, amados, tremendo, do livro de Reis. Vamos lá, capítulo de número 17 do livro de 1 Reis. 1 Reis 17, o contexto do que eu vou pregar vai falar quando Elias estava sendo sustentado pelos corvos, né? No meio da luta, no meio da guerra, da peleja, o Senhor permitiu um riacho, né, de Querite, ao leste do Jordão, para que ele bebesse, e o Senhor trazia carne para ele todos os dias. Ele era alimentado, né? Os corvos traziam as carnes e era realmente uma bênção. A carne chegava de manhã e de tarde, né? E ele bebia da água do ribeiro. Só que no versículo 7, ele diz assim: algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Então, a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente à cidade de Sarepta de Sidom, fique por lá, ordenei uma viúva daquele lugar que forneça comida. Aleluia! E ele foi, e ponto final. Muito bem, vamos aqui pontuar algumas coisas com você. Primeiro, Elias está sendo sustentado, que é uma maravilha. Meu Deus, os corvos trazem comida de manhã, de tarde, tem um ribeiro fluindo, ele tem água para beber, ele está feliz que só que de repente o rio seca. Gente, nós precisamos entender que Deus tem um caminho no meio da tormenta, no meio da luta, no meio do vento, no meio da tempestade. Se nós não partirmos desse princípio do entendimento que Deus tem um caminho no meio do vento, nós vamos ser pessoas muito amargas. Porque nós não vamos compreender por que o vento, por que a tempestade, por que a luta. Gente, e eu não me canso de falar isso, que a prova é para a aprovação e que nós estamos vivendo um período em um campo de prova, onde somos provados para ser aprovados. Então agora o profeta, o ministério profético está sendo provado. O ribeiro seca. Alguém pode falar assim, mas puxa, não era um profeta? Era um profeta. Mas o ribeiro também seca para profeta. Só que tem um detalhe. Quando o ribeiro secou para o profeta, ele ouviu o quê? A palavra do Senhor. A voz do Senhor, né? Então, a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente à cidade de Sarepta de Sidom, fique por lá. Eu ordenei uma viúva daquele lugar que te forneça comida. Amados irmãos, e ponto final. A Bíblia diz assim, ó, e ele foi, e ponto final. Então, aqui eu posso observar com você o seguinte. Primeiro, Elias foi obediente. Quando colocou o ponto final, ele não questionou. Pronto, Deus está falando, está falado. Lá vou eu. Só que preste atenção. Deus usou uma coisa aqui que eu fico impressionado. Deus falou assim, vai à cidade, entendeu? E lá, fique por lá, e eu ordenei uma viúva daquela cidade para te sustentar. Então, se Deus ordenou uma viúva, Elias podia pensar, bom, se Deus está ordenando alguém para me sustentar, esse alguém tem muitas condições para me sustentar. Pelo menos o que a mente humana fala é isso. Ah, Deus está mandando? Deus conhece todas as coisas? Então, ele preparou uma viúva para me sustentar. Certamente é uma viúva rica. Ela não tem nenhum problema. Eu vou chegar lá, vai estar mel na chupeta. Deixa eu falar uma coisa para você. Nem sempre as coisas são assim do jeito que nós pensamos.
Amados, o poder na mesa, inclusive, é uma coisa tremenda. A questão está dentro, não está fora. O grande problema do homem é que o homem enxerga fora. Os olhos do homem enxergam por lá de fora e tenta espiritualizar o de fora. Irmãos, não funciona assim. Eu preciso entender que há um governo na minha vida, que há um Deus que governa todas as coisas, há um Deus que conhece todas as coisas, há um Deus que contempla todas as coisas, há um Deus que ministra todas as coisas. Eu só preciso crer, viver e vivenciar essa realidade. Então, amado, ele simplesmente obedeceu e ponto final. Glória a Deus pelo ponto final. Quando ele chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, olha o que aconteceu. Ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, abre aspas, juro, pelo nome do Senhor o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Meu Deus! É isso que Deus preparou para o ministério profético? Sim. Percebe como é complicado muitas vezes de entender na alma, ou entender no nosso intelecto apenas os acontecimentos? Então o ribeiro seca, que era uma provisão de Deus. O corvo parou de trazer a carne e o ribeiro secou. E Deus disse, agora você pega, vai para Sidom, vai lá, né, na cidade, Sarepta, em Sidom, e você vai ter ali uma ajuda. Eu preparei alguém para te ajudar. É uma mulher viúva. Quando ele chega na cidade, a Bíblia diz na entrada da cidade, ele tem a seguinte visão. Olha o cenário. Uma senhora está colhendo graveto. Sabe o que é colher graveto? É lenhar. Ela está pegando lenha. Ela está pegando ali umas madeiras, uns pau de lenha ali, né? Ali no barranco, quem sabe, daquele terreno. E aí Elias fala para ele, ei, você pode me dar um copo de água, uma jarra de água? Beleza, a mulher foi buscar água para o profeta. Aí o profeta grita e fala, puxa, estou com fome. Você não pode também trazer um pedaço de pão? Irmãos, a mulher foi sincera e disse, tua serva não tem nada. Eu estava aqui colhendo esses gravetos aqui, essa lenha, para me fazer uma última comida para mim e para o meu filho, para a gente comer e morrer. Porque não tem mais nada, acabou tudo. Eu sou viúva. E como viúva, eu não tenho mais nada. Aí, amados irmãos, ela disse assim, olha, a única coisa que eu tenho é um pouco de farinha e um pouco de azeite numa botija. É só isso que eu tenho. Sabe, queridos, eu até mencionei já hoje, a mensagem lá atrás, que muitas vezes o nosso pouco é que vai fazer o muito. Não é o muito que vai fazer o muito. O muito começou do pouco. E tem um ditado que eu creio, pouco com Deus é muito. O muito sem Deus é pouco ou é nada. Então eu não posso vivenciar o nada. Eu preciso vivenciar o meu pouco em Deus. Vivenciar que Deus está no meu pouco e a presença de Deus está na minha vida. Com esse pouco vai acontecer. Muito bem. A mulher tem agora à sua frente quem? O ministério profético. A Bíblia não diz que ela sabia quem era Elias, mas ela disse, vive o teu Senhor. Se ela disse isso, eu acho que ela sabia alguma coisa. Que aquele homem era um homem de Deus. Então, o homem de Deus, quando ouve isso, irmãos, ele é constrangido, ele é tocado, né? E ela disse, olha, eu não tenho nada, então vou morrer depois disso. Elias, porém, lhes disse, não tenha medo, e ponto final. Gente, eu amo ver os pontos. Quando Elias falou, não tenha medo, e ponto final, ele está apontando solução. Quando você põe um ponto final no seu sofrimento, na sua luta, na sua batalha, você está apontando uma solução. Agora, quando você continua,
põe vírgula e continua, o sofrimento continua. Deixa eu parar um pouco aqui. Que tal, nessa manhã, colocarmos um ponto final em alguma coisa que está nos deixando magoado? Que tal essa manhã colocarmos um ponto final em alguma coisa que está estranha na nossa vida e que está nos levando a um sentimento de solidão, de tristeza? Se eu estiver falando com pessoas tristes agora, se eu estiver falando com pessoas amarguradas, se eu estiver falando com pessoas que estão sofrendo, eu quero dizer a você, com aquilo que você tem, o milagre vai acontecer. Com aquilo que você tem, a glória de Deus vai se manifestar e você vai ter uma mudança radical na sua vida, de tal forma que o nome do Senhor vai ser glorificado. Entende isso? Prossiga, porque eu vou logo continuar nessa mesma visão, nesse mesmo propósito. É uma série, a revelação está em toda a série e você recebe agora. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor é fiel, fica conosco, que abençoe a vida do meu irmão e da minha irmã, comece a fazer um milagre agora. Pai, é a nossa oração em nome de Jesus. Deus abençoe e até amanhã.